tarde, dependendo da que horas vocês estão assistindo. A gente vai falar um pouco de todos os modal verbs. Então, antes disso, para que serve o modal verbs? O modal verb, eles são verbos auxiliares que vão dar um sentido na frase que eles estão lá no meio. Então, você pode falar de habilidades, possibilidades, dar exemplos ou conselhos e obrigação e permissão. Então, para qualquer hora que você quiser falar sobre habilidade, possibilidade, dar um conselho, falar de obrigações e permissões, existem uma variedade de modal verbs que vão moldar a frase. Como que é a estrutura disso, né? Gramaticalmente falando, quando você está lá na frase. Você vai ter o sujeito, você vai colocar o modal verbs. Então, vai colocar o can, o should, o would, o must, o might, a gente vai ver alguns. E o verbo no infinitivo sem o to. Porque o infinitivo do inglês, a gente coloca, por exemplo, o verbo play. É to play, então é jogar. Quando eu vou colocar eu consigo jogar, então I can play soccer, I can play basketball, alguma coisa assim, eu não preciso pôr o to. Então, ele também não precisa pôr S, D, NG, não precisa pôr nada. É o verbo, ele lá, do jeito que ele é mesmo, sem o to. A negativa vai ser a negativa vai vir dentro do modal verbs. Então, é o sujeito, o verbo modal, o not e o verbo lá sem o to de novo. Tem alguns verbos, o modal verbs, que você não consegue fazer a forma abreviada ou o contract form. Então, por exemplo, can, not, can't, você consegue. Could, couldn't. Agora, o might, você não consegue. Então, é might not, may not, e shouldn't, e assim por diante. E a question, ele vai acontecer igual o verbo to be. Quem vai fazer a pergunta vai ser ele mesmo. Então, ele vai trocar de lugar com o substantivo, que nem tá aqui. Então, vai ficar o verbo modal, o substantivo e o restante da frase, o verbo sem o to. Então, aqui tem uma tabela dos verbos modais separado pelo tipo. Então, habilidades, eu vou falar can e could. O could vai ser o poderia, conseguiria, é esse com o final do iria. Geralmente é usado para falar de coisas no passado e assim por diante. Então, ali o exemplo. David can speak 3 languages. He could speak fluently French when he was 5. Então, aqui. O David consegue falar ou sabe falar 3 línguas. Ele conseguia falar francês fluentemente quando ele tinha 5 anos de idade. Então, aqui a gente está falando de coisas do passado, por isso que a gente vai usar o could. Permissão, a gente pode usar o can também como permissão, o could e o may. O could e o may é uma forma mais formal de você pedir uma permissão. Então, lá, no exemplo. Can I sit in that chair, please? Could I open the window? May I borrow your dictionary? Então, o could e o may é quando você quer ser mais formal. Quando você vai em uma loja e o vendedor ou a vendedora vem falar, ele geralmente usa o may. Então, may I help? Eu posso te ajudar? Então, esse may, ele vai ser dentro da escala de informal e formal, vai ser o can, vai ser informal, o could formal e o may mais informal do que o could. Para você fazer advice, dar conselhos e dicas e tudo mais, o único que a gente usa é o should. Sorry. You should visit your dentist at least twice a year. Então, você deveria ver ou visitar o seu dentista pelo menos 2 vezes no ano. You should try to lose weight. Você deveria tentar perder peso. Então, o should é qualquer tipo de exemplo que você vai oferecer para a pessoa. E a negativa também, you shouldn't, você não deveria fazer isso. Obrigação, a gente usa o must e o have to. Entre o must e o have to, o must é obrigação mesmo, e o have to é assim, você tem que. Então vamos pensar em coisas que vocês ajudam em casa, ou quando vocês vão começar a trabalhar, ou vestibular e tudo mais. Então coisas que você deve fazer é o must. Coisas que você tem que fazer é o have to. Então, por exemplo, eu morava com meus pais na minha casa, eu tinha que lavar a louça. Mas não era minha obrigação, eu tinha que. Nada ia acontecer comigo se eu não lavasse a louça. Tem casa que você tem que fazer isso, é sua obrigação. Se você não fizer, ninguém mais faz. Então é o must. E quando o must estiver na negativa, é proibição. Então, por exemplo, você não deve entrar aqui num lugar perigoso. No fumar,
no avião, ou roubar dinheiro, enfim. Então, os exemplos é: I must memorize all these rules about tenses. Eu devo memorizar todas essas regras sobre sentenças, frases, gramaticais. You have to take off your shoes before you get into the mosque. Você tem que tirar os seus sapatos antes de entrar em uma mesquita. Ou, por exemplo, agora. You must wash your hands. Você tem que lavar sua mão. You mustn't go out at the street. Você não deve sair de casa. A gente está nesse período de lockdown, que a gente chama o quarantine. Eles estão usando mais lockdown. Então, o obrigação, a gente, quem for ouvir alguma notícia de fora, ou ver algum canal no YouTube, alguma notícia, o must to have, ele vai estar bem presente nesse momento. Possibilidades, você tem o might, o may, o could e o can. O might e o may, ele vai ser, por se definir, possível e provável. Essa é a diferença. Então, it look nice, it may be very expensive. Tá. Essa primeira frase a gente usa quando a gente está falando de roupa. Por exemplo, legal essa blusa, mas pode ser muito caro. É uma possibilidade, pessoal. É uma possibilidade de ser caro. Richard may come to the party. Então, talvez o Richard venha para a festa. Então, a gente usa isso, certo? A diferença entre o may e o might. Vocês vão fazer do caderno ainda as páginas 17 a 20, o exercício 1 a 6. Com os exemplos do Modal Verbs. Thank you.